Essa oração vai transformar sua vida espiritual. Prepare-se para quebrar toda maldição, toda inveja, tudo que te afasta da luz de Deus. Se você sente que há forças ocultas tentando impedir o seu progresso, essa oração é para você. O Salmo 68 é uma arma espiritual poderosa contra a fofoca, a inveja e toda forma de magia negra. Não importa o que estejam lançando contra você hoje, o Senhor se levanta em seu favor. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você, amado irmão e amada irmã. Que a presença do Espírito Santo invada o seu lar neste momento e traga alívio, proteção e renovo espiritual. Antes de começarmos esta poderosa oração, te convido a se inscrever no canal. Curta este vídeo e compartilhe com alguém que esteja enfrentando ataques espirituais, que precise de força, luz e libertação. Seja um canal de bênçãos na vida de alguém hoje. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu entro na Tua presença agora para clamar com fé viva, com o coração aberto, com a alma sedenta da Tua justiça e da Tua proteção. Senhor, olha para este irmão e esta irmã que se uniram em oração comigo agora. Eles foram feridos por palavras de fofoca, por sentimentos de inveja, por ataques feitos no oculto, em silêncio, mas que têm causado dor, confusão e medo. Pai Santo, o Senhor que tudo vê, que tudo sonda, que conhece os corações e os pensamentos mais escondidos, levanta-se agora como diz o Salmo 68, levante-se Deus. Sejam espalhados os seus inimigos, fujam de diante dele os que o odeiam. Levanta-te, Senhor, neste exato momento, e entra com teu fogo consumidor em cada área da vida dessa pessoa onde houver escuridão, onde a fofoca sendo espalhada, que a verdade venha à tona e que a mentira seja desfeita, onde a inveja, que seja quebrada pelo poder do sangue de Jesus, onde houver obra de feitiçaria, magia negra, encantamento ou qualquer tipo de trabalho feito para destruir a paz e o destino dessa vida, que seja agora cancelado e queimado pelo fogo do céu. Ó Deus de justiça, envia teus anjos guerreiros, com espadas flamejantes, para guerrear em favor desse coração que está clamando agora. Que toda língua mentirosa seja silenciada. Que toda palavra maldosa dita pelas costas, todo comentário cheio de veneno, toda tentativa de destruir reputações seja agora desfeita pelo poder da tua palavra. Senhor, cobre esta vida com o teu escudo. Como está escrito no Salmo 68, que os justos se alegrem na tua presença, mas que os ímpios sejam dispersos como fumaça. Que os que praticam o mal contra essa pessoa sejam confundidos, e que a luz da tua presença dissipe toda a escuridão lançada sobre o caminho dela. Pai, toca agora no ambiente onde essa pessoa está. Que o teu Espírito Santo envolva esse lugar. Que a atmosfera mude, que a opressão desapareça, que toda carga negativa, espiritual ou emocional, caia por terra agora, em nome de Jesus. Repreendo todo espírito de medo, de angústia, de tormento mental causado por palavras malditas, por ataques espirituais ou por más intenções ocultas. Que o Senhor envie paz à mente e ao coração de quem está orando comigo. Que esse clamor chegue aos céus e mova os céus em favor dessa vida. Senhor, que teu poder seja manifesto agora. Que os inimigos não tenham mais força, que os planos das trevas sejam frustrados, que nenhuma maldição lançada encontre morada. Porque quem está em Cristo é nova criatura, é templo do Espírito Santo, é ungido por ti, Senhor, e o inimigo não pode tocar. Em nome de Jesus, eu declaro que toda inveja escondida, toda fofoca camuflada de preocupação, toda energia negativa disfarçada de amizade, toda oração contrária, todo ritual, todo encantamento feito contra essa vida, seja agora quebrado e anulado pelo poder do sangue de Cristo. Senhor, levanta um muro de fogo ao redor deste lar. Tira o sono de quem planeja o mal. Frustra os que tramam nas sombras. Dá força àquele que está cansado de lutar, mas que hoje decidiu confiar no teu poder. Que o Salmo 68 se cumpra na vida dessa pessoa. O Senhor é um Deus que salva. Ele é o nosso libertador, que livra da morte. Senhor, continua operando com teu poder neste momento. Olha para cada lágrima derramada em silêncio por causa das injustiças sofridas. Tu conheces o coração que tem sido alvo de palavras torpes, de calúnias, de falsidade escondida em sorrisos, de amizades que são, na verdade, armadilhas montadas pelo inimigo. Nada passa despercebido diante de ti, ó Deus Altíssimo. E é por isso que nos agarramos à tua palavra como âncora firme no meio da tempestade. O Salmo 68 nos lembra que tu és pai dos órfãos, defensor das viúvas, que fazes habitar em família o solitário e libertas os cativos com vigor. Liberta, Senhor,
Agora, aqueles que estão aprisionados por palavras malditas, por pensamentos repetitivos que o inimigo tem colocado para confundir, paralisar e destruir. Que todo espírito de confusão que foi enviado com intenções de semear dúvidas, medo e insegurança seja dissipado agora em nome de Jesus. Onde houver uma mente perturbada por conta de acusações falsas, difamações ou medo do que os outros dizem, Senhor, entra com libertação. A tua verdade prevalece sobre toda mentira. A tua justiça não falha. O teu juízo é perfeito, e nós clamamos por esse juízo agora, sobre toda a obra do mal. Senhor, há pessoas que estão se sentindo perseguidas por forças que não compreendem, sentem-se observadas, sentem peso espiritual, sonham com situações perturbadoras, percebem que algo está errado, mas não sabem de onde vem. E hoje, Senhor, elas estão aqui, diante da tua presença, pedindo que toda seta oculta do inimigo seja revelada, desmascarada e destruída. Que todo o trabalho de magia negra, feito em silêncio, com objetos consagrados, com rituais em nome das trevas, seja agora anulado pelo poder do nome de Jesus. Tu és o Deus que vem montado nos céus, que cavalga nas alturas com majestade e glória. Tua voz é como trovão, e quando tu falas, as trevas estremecem. Fala agora, Senhor, nesta situação. Fala contra os que se levantaram para ver a queda deste teu filho, desta tua filha. Tua voz rompe correntes, quebra muralhas, desfaz encantamentos e lança por terra todo altar profano levantado com o nome dessa pessoa. Pai, coloca a tua mão sobre todo o ambiente de trabalho onde há inveja, onde há olhares carregados de desejo de destruição, onde há sorrisos falsos, orações contrárias, alianças formadas com o único propósito de prejudicar e sabotar. Coloca a tua presença, Senhor, entre essa pessoa e seus inimigos ocultos. Que os planos deles sejam interceptados por anjos guerreiros. Que tudo o que foi preparado com má intenção volte vazio. Que nenhuma arma forjada prospere. Tu és escudo para os que confiam em ti. És rocha firme, torre segura, refúgio no dia da angústia. E é nesse refúgio que nos abrigamos agora, pedindo socorro, intervenção e justiça. Levanta-te, Senhor. Desperta como guerreiro que grita no campo de batalha e mostra que tu ainda és o Deus que peleja pelos teus. Desfaz agora, Pai, toda palavra dita com veneno, toda fofoca que se espalhou como fogo em palha seca, toda mentira que gerou dúvidas, brigas, separações e feridas emocionais profundas. Sara, Senhor, o coração ferido. Mostra que tua palavra tem poder de restaurar até o que foi destruído pelas palavras humanas. Que todo espírito de inveja seja identificado espiritualmente agora. Que onde houver alguém disfarçado de amigo, mas guiado por ciúmes, cobiça ou desejo de ver a queda, que essa presença seja cortada pelo Senhor. E que os laços invisíveis que ainda ligam essa pessoa a ambientes e pessoas que só sugam, que amaldiçoam em silêncio, sejam desfeitos agora. Que tudo que foi atado no mundo espiritual para impedir a evolução, o crescimento, a alegria, o amor e a paz, seja desatado agora pelo teu poder, em nome de Jesus. Senhor, assim como o fogo derrete a cera, que a tua presença derreta toda a força maligna que ainda estiver tentando se manter presente. Que o peso no peito desapareça, que a insônia seja quebrada, que a falta de direção cesse, que as portas se abram, que o vento do Espírito Santo sopre sobre a vida desse irmão e dessa irmã, trazendo novidade, clareza, força e proteção. Pai Celestial, neste momento continuamos em espírito de clamor profundo, nos colocando diante da tua soberania com o coração rasgado e a alma rendida. Invocamos o poder do Salmo 68, não como palavras repetidas, mas como decreto espiritual contra tudo que se levantou secretamente contra os teus filhos. Senhor, os dias têm sido pesados para muitos. Opressões invisíveis têm cercado mentes e lares. Há pessoas vivendo em meio ao caos emocional, físico e espiritual, sem compreenderem que por trás dessas batalhas há palavras malditas, inveja disfarçada, encantamentos lançados com a intenção de destruir a estabilidade e bloquear as promessas que o Senhor determinou. Mas neste momento declaramos que o Senhor é Deus de guerra, que dos céus lança juízo contra os que tramam o mal. O teu trono é fundado sobre a justiça, e teus olhos não estão fechados para o que se fala nas sombras. Tu conheces a intenção por trás de cada palavra. Tu vês quando
quando um nome é usado em rituais de escuridão. Tu vês os encantamentos feitos por pessoas que não suportam ver a alegria alheia, que trabalham com energias ocultas para espalhar medo, ruína e tormento. Ó Deus, levanta-te, que a tua presença seja como labareda que consome tudo aquilo que foi plantado por mãos malignas, por bocas contaminadas, por corações movidos pelo ódio. Espírito Santo, visita agora os ambientes onde teus filhos e filhas vivem. Entra nos quartos, nas cozinhas, nos banheiros, nos escritórios, e purifica. Remove toda a carga espiritual negativa que foi depositada por meio de palavras ou objetos consagrados. Vai desfazendo toda a atmosfera carregada, toda a energia pesada, todo o peso inexplicável. Que o teu fogo passe sobre cada canto da casa, e onde houver um resquício de trabalho oculto, que seja incinerado agora pelo poder do teu nome. Senhor, há pessoas que estão sendo perseguidas com olhares que não desejam o bem, com sorrisos fingidos, com abraços que carregam veneno. Livra, Pai, livra agora mesmo teus filhos desses laços. Quebra toda a alma que se conectou espiritualmente com intenção de sugar energia, tirar paz, atrapalhar sonhos e impedir conquistas. Que toda aliança feita em nome da inveja seja rompida agora. Onde houver alguém usando fotos, nomes ou objetos pessoais para lançar palavras de controle, de manipulação, de atraso, que esse poder seja desfeito neste momento em nome de Jesus. Tu és o Deus que transforma maldição em bênção. Que tudo aquilo que foi dito com a intenção de travar, sirva agora como plataforma para exaltar ainda mais teus filhos. Que cada tentativa do inimigo de caluniar, de amaldiçoar, de paralisar, seja revertida em testemunho público do teu agir. Senhor, onde houver um altar levantado com o nome desse homem, dessa mulher, que ele seja agora consumido. Onde houver uma vela acesa, um feitiço enterrado, uma oferenda feita para atrapalhar a vida sentimental, profissional ou familiar, que tudo seja anulado com o poder do sangue de Jesus. Tu disseste em tua palavra: os justos se alegram na tua presença, mas os inimigos fogem diante de ti. Que toda entidade que foi invocada para causar divisão em famílias, para adoecer corpos, para bloquear finanças, para roubar sonhos e identidade, fuja agora diante da tua luz. Que a tua glória invada este lugar e expulse tudo o que não te pertence. Que a mente desse irmão, dessa irmã, seja blindada. Que nenhuma palavra contrária encontre espaço para germinar. Que toda acusação, todo julgamento disfarçado, toda fofoca espalhada contra essa pessoa se transforme em voz silenciada. Que quem falava agora se cale, e que quem tramava agora tropece nos próprios caminhos. Deus vivo, toca agora no emocional dessa pessoa. Muitos estão com a alma ferida por serem vítimas de calúnias, palavras distorcidas, mentiras, julgamentos injustos. Há pessoas carregando traumas por conta de perseguições que começaram em círculos de confiança. Mas hoje, Senhor, coloca tua mão de cura sobre essas feridas. Fecha esses cortes com teu óleo. Renova o coração cansado de ter que se defender de ataques gratuitos. Ensina a perdoar, mas também a discernir. Dá sabedoria para que essa pessoa saiba se afastar do que não vem de ti. E neste momento, Deus poderoso, nós nos levantamos como intercessores, clamando para que todas as armadilhas feitas no oculto sejam expostas à luz. Que os nomes dos envolvidos venham à tona. Que a verdade seja revelada com clareza. Que tudo o que está encoberto venha à superfície para que nenhuma mentira permaneça de pé. Derrama agora discernimento sobre essa mente, para que ela enxergue o que antes parecia invisível. Revela, Senhor, com quem ela está lidando, quem tem se aproximado com intenções duplas, quem tem falado palavras doces, mas lançado dardos pelas costas. Senhor, também colocamos nas tuas mãos toda a batalha espiritual que tem se manifestado em forma de insônia, pesadelos, dores físicas sem causa médica, cansaço extremo, desânimo repentino. Declaramos agora que todas essas manifestações malignas cessem em nome de Jesus. Que o corpo seja restaurado, que a mente seja leve, que o sono seja profundo, que a casa seja silenciosa e cheia da tua paz. Que o teu espírito desça com autoridade sobre esse lar, e onde houver opressão, que haja libertação. Onde houver escuridão, que resplandeça a tua luz. Senhor meu Deus e minha rocha, neste momento seguimos firmes em tua presença, confiantes de que o teu Espírito continua operando de forma invisível, mas profundamente eficaz. Tu és o Deus que sonda os corações, que conhece as intenções mais ocultas, que não se deixa enganar por aparências nem por palavras disfarçadas. Diante de ti, nenhum plano secreto permanece escondido, e todo o veneno espiritual lançado contra os teus servos já começa a perder sua força agora. Deus justo e santo, vem sobre nós com teu olhar de fogo, vem examinar a raiz de tudo aquilo que está causando opressão,
estagnação e medo. Não permitas que nenhum tipo de força das trevas encontre repouso nos lares dos teus filhos. Deus, há pessoas que têm vivido sob ataques constantes, mas não compreendem a origem dos problemas. Tudo parece normal por fora, mas por dentro existe uma tempestade silenciosa. A inveja que não é dita em voz alta, mas se manifesta em olhares e atitudes sutis. As fofocas que são lançadas com tom de preocupação, mas carregam a intenção de difamar. Os trabalhos espirituais feitos na calada da noite por mãos que não suportam ver alegria alheia. Tudo isso, Senhor, entregamos nas tuas mãos. Queima, neutraliza, desativa. Que toda energia espiritual negativa seja agora tragada pelo poder que emana do teu trono. Ó Deus poderoso, tu és escudo para os que confiam em ti. Ergue agora uma muralha espiritual ao redor daqueles que estão sendo alvo de manipulação, de ataques mentais, de confusão emocional. Muitas vezes, a inveja não se manifesta de forma aberta, mas contamina os relacionamentos, semeia dúvidas, provoca discussões, quebra laços. Por isso, te pedimos, entra nas amizades, entra nos casamentos, entra nas famílias. Que o teu Espírito Santo traga revelação e discernimento para que nenhum laço de alma tóxico permaneça oculto. Onde houver alguém fingindo amor, fingindo apoio, mas desejando a queda, que essa máscara caia. Senhor, liberta os teus servos dos vínculos que foram criados sem que percebessem. Há pessoas que, sem saber, foram envolvidas em pactos espirituais por meio de palavras ditas em momentos de fraqueza, de alianças feitas com pessoas erradas, de conselhos que vinham carregados de manipulação. Liberta agora, Pai. Rompe esses laços. Que toda amarra invisível seja desfeita. Que toda corda espiritual que prende essa pessoa a ciclos repetitivos de dor e frustração seja cortada agora pelo poder do teu nome. Clamamos também, Senhor, por proteção contra a sedução espiritual que se esconde atrás de supostas boas intenções. Existem aqueles que falam de Deus, que aparentam espiritualidade, mas por trás das palavras há manipulação, há controle, há falsidade. Afasta, meu Deus, aqueles que usam o teu nome em vão, aqueles que se aproveitam da fé alheia para exercer domínio e plantar dúvidas. Livra essa pessoa de cair em armadilhas travestidas de conselhos espirituais. Que ela seja guiada somente pelo teu Espírito Santo. Deus de justiça, age agora no campo invisível. Muitos têm vivido sob pressão constante, com decisões bloqueadas, portas fechadas, projetos travados. E não sabem que há palavras lançadas com força maligna contra eles. Palavras ditas em tom de brincadeira, em forma de piada, mas que carregam veneno. Palavras que desejaram a falência, a separação, a queda. Mas agora, Senhor, declaramos que nenhuma dessas palavras terá poder. Que elas caiam por terra, sem força, sem raiz, sem efeito. Que todo decreto maligno seja desfeito, que toda sentença espiritual seja revogada. E pedimos, Pai, cobre com teu sangue as finanças desse homem, dessa mulher. Quantos estão vendo seu dinheiro desaparecer, seus empreendimentos não avançarem, suas oportunidades escorrerem pelas mãos, e tudo isso por causa de inveja, de feitiçaria, de palavras amaldiçoadoras. Mas nós declaramos que tu és o Deus da provisão, que aquilo que foi retido, aquilo que foi travado espiritualmente, seja liberado agora. Que as bênçãos fluam livremente. Que aquilo que estava represado venha com abundância. Que toda amarra financeira seja desfeita. Que toda maldição lançada contra os bens, contra o trabalho, contra o sustento dessa casa, perca totalmente seu poder. Ó Deus, derrama teu óleo sobre a mente dessa pessoa. Que todo peso, toda ansiedade sem explicação, toda sensação de esgotamento mental cesse agora. Que o teu Espírito venha trazer leveza, clareza, foco e coragem. Que essa pessoa se levante com força renovada, com ânimo, com autoridade, sabendo que o Senhor já entrou na guerra por ela. Que ela caminhe em paz, sem medo, sem paranoia, sem dúvidas, porque maior é o que está com ela do que aquele que está no mundo. E, Senhor, levanta guardiões espirituais ao redor dessa casa, dessa família, desse coração. Envia teus anjos guerreiros para proteger os sonhos, os planos, os sentimentos, a saúde, a vida espiritual. Que nenhuma seta oculta encontre espaço. Que nenhum ritual ocultista encontre brecha. Que nenhuma fofoca ganhe força. Que nenhuma inveja encontre terreno fértil.
e que, a cada dia, essa pessoa veja com os próprios olhos a tua justiça sendo estabelecida. Deus Todo-Poderoso, seguimos em oração com o coração aberto e a alma sedenta da tua justiça, porque reconhecemos que somente o Senhor é capaz de agir com autoridade contra tudo que opera em oculto, em silêncio, mas com intenções destrutivas. Clamamos, Pai, pela tua presença intensa neste momento, pois sabemos que estamos lidando com forças que se alimentam do ciúme, da maldade escondida em palavras doces, e de práticas espirituais obscuras que muitas vezes são feitas à distância, com a intenção de nos desviar do nosso propósito. Mas nenhuma dessas forças é maior do que o teu poder, nenhum encantamento, nenhuma maldição, nenhuma palavra venenosa pode prevalecer contra os teus escolhidos quando estamos escondidos sob tuas asas. Senhor, visita agora os ambientes que essa pessoa frequenta. Vai nos lugares onde ela pisa, toca e vive. Se há objetos carregados espiritualmente ao redor dela, que sejam revelados e retirados. Se há símbolos, presentes, roupas, alianças ou qualquer coisa que foi entregue com uma carga espiritual negativa, que o teu espírito traga discernimento. Nada que seja consagrado ao mal permanecerá em sua casa. Tudo que foi enviado como presente, mas carrega a intenção de abrir brechas espirituais, será queimado pelo fogo do teu espírito. Não haverá espaço para feitiçaria disfarçada de afeto. Que tudo aquilo que está servindo como canal de influência espiritual maligna seja removido e destruído agora, em nome de Jesus. Deus, muitas vezes a pessoa é atacada espiritualmente por meio da palavra mal intencionada. A língua, quando usada pelo inimigo, torna-se uma arma perigosa. Há pessoas que falam suavemente, mas no íntimo desejam a queda. Que a tua justiça venha contra toda língua mentirosa, contra toda boca que espalha falsos testemunhos, contra aqueles que se reúnem para planejar destruição com aparência de preocupação. Desmascara, Senhor, que tudo o que é feito em segredo venha à luz. Que os corações sejam revelados e que as intenções escondidas se tornem visíveis, para que os teus filhos saibam em quem confiar, com quem caminhar. Pai, liberta essa pessoa do peso invisível que a impede de sonhar, de avançar, de prosperar. A fofoca destrói não só reputações, mas também a energia emocional e espiritual de quem é atacado. E a inveja paralisa, seca os frutos antes mesmo que amadureçam. Clamamos para que toda essa influência maligna caia por terra agora. Que toda semente de dúvida plantada no coração dessa pessoa seja arrancada pela raiz. Que ela seja cheia de convicção, confiança e sabedoria para discernir as influências que cercam sua vida. Senhor, se há pessoas fingindo amizade, mas que têm agido como instrumentos do mal, que essas relações sejam desfeitas. Que os vínculos que alimentam fofoca, contenda e manipulação percam o poder. Que os laços com pessoas tóxicas, disfarçadas de conselheiras ou amigas, sejam cortados. Porque sabemos que o inimigo muitas vezes se esconde por trás de sorrisos e palavras doces. Mas o Senhor é o Deus que revela o oculto. Vem com tua luz e expõe toda aliança perigosa, toda influência negativa, toda ligação espiritual que tenta contaminar o caminho dessa pessoa. Pai, também te pedimos que entres nos ambientes profissionais e de estudo. Quantas vezes a inveja nasce em locais onde a pessoa se dedica, trabalha, cresce, onde ela começa a ser reconhecida, admirada, e isso desperta ciúmes profundos em corações despreparados. Que nenhum plano feito por invejosos prospere. Que toda reunião oculta, toda tentativa de sabotagem, toda estratégia para derrubar, envergonhar ou caluniar essa pessoa seja anulada agora. Que ela seja guardada como a menina dos teus olhos. Que onde quer que ela vá, esteja revestida por uma armadura espiritual completa. Deus justo, quantas vezes a magia negra tenta infiltrar-se por meio de rituais, oferendas, encantamentos feitos para adoecer, para gerar confusão, para destruir relacionamentos. Mas declaramos que a cruz de Cristo é maior do que qualquer feitiçaria. Que todo altar montado em nome dessa pessoa seja agora desfeito. Que o nome dela seja arrancado de qualquer lista, de qualquer encantamento, de qualquer ritual. Que o sangue de Jesus apague toda marca, toda fotografia, todo objeto usado com o intuito de prejudicá-la. Que a presença do teu Espírito seja tão intensa, que nenhum demônio consiga permanecer perto dela. Senhor, visita agora os sonhos dessa pessoa, porque sabemos que o inimigo também tenta atuar por meio de pesadelos, confusões noturnas, visões perturbadoras. Mas em nome de Jesus, declaramos que os sonhos dela serão território santo, que o descanso dela será protegido por anjos, que a mente dela, ao adormecer, se conecte com os céus e não com as trevas. Que todo pesadelo seja transformado em revelação.
Que toda opressão noturna seja substituída por paz. Que ela durma em segurança, sem medo, sem sobressaltos, sabendo que está cercada pela presença do Altíssimo. Pai eterno, fortalece agora o espírito dessa pessoa. Que ela se levante como guerreira, como intercessora, como filha cheia de autoridade. Que ela reconheça que foi ungida para vencer. Que a boca dela seja cheia da tua palavra. Que ela declare com fé os versículos, os salmos, as promessas. Que o Salmo 68 se cumpra em sua vida. Que Deus se levante e os inimigos sejam dissipados. Que toda maldição seja quebrada e que toda palavra contrária seja anulada. Que os inimigos espirituais fujam diante da tua glória. Senhor, Deus Altíssimo, seguimos prostrados diante da tua majestade, reconhecendo que em ti está todo o poder para julgar, restaurar, proteger e libertar. Não há força espiritual que resista ao teu mover. Por isso, colocamos agora diante de ti cada ambiente emocional onde a fofoca deixou marcas, onde palavras torpes e maliciosas semearam divisão, mágoa, medo e vergonha. Quantos lares foram abalados por mentiras sopradas como vento, sussurradas em cantos escuros, e que aos poucos destruíram a confiança e a harmonia. Mas o Senhor, que sonda os corações e conhece a verdade que os homens tentam esconder, entra agora nessas situações e restaura o que foi danificado. Que toda cicatriz causada por palavras venenosas seja tratada com teu bálsamo divino. Pai, levanta agora o teu escudo de fogo em volta dessa vida. Que todo dardo inflamado da inveja, da malícia, da intenção oculta de destruir, seja interceptado antes mesmo de tocar. Que onde o inimigo tentou plantar insegurança, tu plantes firmeza e coragem. Que onde tentaram tirar a paz, tu entregues tranquilidade que excede todo entendimento. Deus, que toda influência espiritual negativa seja desfeita, inclusive as que vieram por meio de olhares, de pensamentos maldosos, de intenções que nunca foram ditas em voz alta, mas que no mundo espiritual geraram correntes, impedimentos, bloqueios. Que esses bloqueios caiam agora, em nome de Jesus, um por um. Deus eterno, sabemos que a magia negra não se limita a rituais tradicionais. Hoje em dia, há muitos que se escondem sob aparências de espiritualidade, mas lidam com forças ocultas, evocam entidades, consultam espíritos com o objetivo de manipular, controlar, perturbar. Por isso, Senhor, entregamos a Ti qualquer situação em que essa pessoa tenha sido alvo de trabalhos feitos em segredo, com velas acesas, com oferendas deixadas na mata, com nomes enterrados em cemitérios, com pactos feitos para gerar confusão, doenças, separações ou perdas financeiras. Em nome de Jesus, clamamos para que o Senhor anule agora toda ligação com essas obras das trevas. Que toda maldição lançada contra ela volte para o nada. Que tudo o que foi construído sobre bases espirituais malignas se desfaça como pó ao vento. Deus, nós te pedimos agora por discernimento, porque muitas vezes o inimigo se aproxima através de conselhos, através de pessoas que dizem se preocupar, mas são usadas como instrumentos para desviar o foco, para enfraquecer a fé, para tirar a pessoa do caminho que o Senhor traçou. Dá sabedoria espiritual para perceber o que é verdadeiro e o que é armadilha. Dá visão aguçada para reconhecer o que parece ajuda, mas é laço. Que essa pessoa possa caminhar guiada pelo teu espírito, ouvindo apenas a tua voz, e não se deixando confundir pelas vozes que ecoam ao redor, muitas vezes travestidas de bondade, mas guiadas por inveja, disputa ou interesses escusos. Pai amado, entra com tua justiça nas causas que estão paradas, nas promessas que parecem adiadas, nos projetos que não saem do lugar. Porque muitas vezes há olhos invejosos que observam e desejam aquilo que não construíram, e tentam paralisar com suas palavras e pensamentos aquilo que o Senhor colocou em movimento. Que tudo o que pertence a essa pessoa, e que foi retido por forças invisíveis, seja agora liberado em nome de Jesus. Que portas se abram, que contratos se firmem, que caminhos se desbloqueiem. Que a tua mão poderosa destrua todo impedimento, tudo que foi levantado nos bastidores espirituais para segurar as promessas que vêm do céu. Senhor, sabemos que o Salmo 68 declara com autoridade: levanta-te, ó Deus, e sejam dissipados os teus inimigos. Nós tomamos posse dessa verdade agora. Que o Senhor se levante em favor dessa vida. Que cada inimigo espiritual, cada força das trevas que agia contra ela por meio da fofoca, da inveja ou da bruxaria, fuja diante da tua presença. Que toda legião maligna perca o território que ocupava. Que o céu se abra sobre ela, e uma nova unção desça, renovando suas forças, sua fé, sua mente,
seu corpo e seu espírito. Senhor da glória, consagra agora a mente dessa pessoa, porque é na mente que o inimigo muitas vezes trabalha com insinuações, dúvidas, vozes mentirosas que dizem que ela não é digna, que ela não vai vencer, que está cercada demais para escapar. Mas declaramos agora que a mente dela é cativa a Cristo, que nenhum pensamento de derrota, medo ou confusão terá espaço, que a mente dela seja revestida com o capacete da salvação, que pensamentos de vitória, pureza, coragem, identidade e fé dominem sua consciência, que ela possa pensar como filha do Rei, andar como herdeira do céu, agir como embaixadora do teu reino aqui na terra. Senhor, continuamos diante da tua presença santa, com o coração rendido e os joelhos dobrados, clamando por uma intervenção celestial em cada área onde o inimigo tem tentado plantar destruição através da fofoca, da inveja e da magia negra. Porque sabemos que o mal se infiltra nas brechas mais sutis, se esconde nos olhares dissimulados, nos sorrisos forçados, nas palavras carregadas de segundas intenções. Por isso, ó Deus, pedimos que o teu Espírito Santo venha agora como uma luz poderosa, iluminando tudo o que está oculto, revelando o que precisa ser visto, desfazendo os enganos, quebrando os disfarces que o adversário tem usado para agir sem ser notado. Pai, há corações feridos por causa de amizades falsas, por laços de sangue contaminados por competição e ciúmes, por ambientes que deveriam ser de apoio, mas se tornaram fontes constantes de desgaste emocional e espiritual. E o Senhor conhece cada história, cada lágrima derramada em silêncio, cada noite em que o sono foi roubado pela ansiedade, pela confusão, pela angústia gerada por palavras malditas lançadas como flechas. Por isso, hoje te clamamos por cura profunda. Vai nas raízes dessas dores, Senhor, e arranca tudo que foi plantado pelo inimigo. Substitui com teu amor, com teu consolo, com tua paz que sara até aquilo que parecia incurável. E, Senhor, além da cura emocional, nós clamamos agora por libertação espiritual, porque há lares em que objetos consagrados a forças das trevas foram escondidos. Há nomes escritos em papéis, trancados dentro de gavetas, enterrados ou lançados em rituais que clamam por destruição. Mas agora, em nome de Jesus, nós declaramos que toda ação feita nas trevas está sendo desmascarada e anulada. Que o fogo do Espírito consuma cada instrumento do mal usado contra essa vida. Que o sangue de Cristo apague todo nome envolvido em qualquer ritual, quebrando toda sentença, toda acusação, toda prisão espiritual. Que a tua autoridade destrua cada corrente invisível que mantinha essa pessoa amarrada em ciclos de dor, escassez, doenças, relacionamentos quebrados, medos profundos e fracassos repetidos. Deus justo, há também aqueles que tentam manipular espiritualmente através de palavras disfarçadas de conselhos, de orações cheias de inveja, de preces que não são dirigidas ao teu trono, mas a entidades disfarçadas de luz. Por isso, te pedimos discernimento, Senhor, que essa pessoa seja capaz de sentir no espírito quando algo não vem de ti, que ela tenha sabedoria para se afastar de ambientes onde a fofoca é tratada como brincadeira, onde a inveja é disfarçada de admiração, onde o mal espiritual é normalizado em nome de tradições ou costumes familiares. Que haja uma limpeza em seu círculo, uma separação entre o que edifica e o que contamina. Que o Senhor mesmo afaste dela aqueles que a cercavam por interesse, por inveja ou por missão das trevas. Pai amado, toca também na área dos sonhos e dos pensamentos noturnos. Porque muitos têm sofrido opressões enquanto dormem, sentem presenças, acordam cansados, experimentam pesadelos recorrentes, como se fossem perseguidos por forças invisíveis. Em nome de Jesus, agora nós declaramos liberdade sobre as noites dessa pessoa. Que o quarto dela seja tomado pela tua presença. Que os anjos do Senhor acampem ao redor do seu leito. Que o sono dela seja restaurador. Que nenhum espírito imundo tenha acesso ao seu descanso. Que toda perturbação noturna cesse agora. Que sonhos proféticos e revelações do céu substituam as imagens perturbadoras que tentavam tirar sua paz. E Senhor, te pedimos agora um revestimento espiritual completo. Que essa pessoa seja blindada da cabeça aos pés. Que cada célula do seu corpo, cada pensamento, cada emoção, seja coberta com o teu poder. Que ela ande com autoridade e coragem, sabendo que está debaixo de um decreto de proteção e justiça divina. Que ela não tema olhares maldosos, nem se abale com palavras lançadas por trás. Que ela se levante todos os dias com a certeza de que maior é o que está com ela do que aquele que tenta se levantar contra ela. Pai, visita também as finanças dessa pessoa, porque muitas vezes a inveja atinge justamente aquilo que foi conquistado com esforço e honestidade. Há pessoas que lançam palavras amaldiçoadoras contra o progresso do outro, dizendo, não vai durar, não merece isso, isso deve acabar. Mas agora nós quebramos,
em nome de Jesus, toda palavra contrária lançada contra a prosperidade dessa vida. Que as fontes de renda sejam restauradas. Que haja multiplicação do trabalho, sabedoria para gerir os recursos, direção para investir e portas abertas onde parecia impossível. Que a abundância do céu venha de maneira justa, limpa e duradoura. Senhor, pedimos também por libertação nas emoções mais profundas, porque muitas vezes a inveja e a fofoca geram feridas que fazem a pessoa se encolher, se esconder, se diminuir. Que ela volte a se enxergar como o Senhor a vê, forte, capaz, linda, inteligente, cheia de dons e cheia de valor. Que ela não se anule para agradar os outros, que ela não se apague para evitar conflitos, que ela floresça, que ela brilhe, que ela se mova com liberdade, sem medo de ser quem é, sem receio de despertar comentários. Que a autoestima dela seja curada, fortalecida e fundamentada na Tua palavra. Pai, clamamos pelo Salmo 68 em ação. Que os inimigos espirituais fujam diante da Tua presença como fumaça que se dissipa ao vento. Que o Teu exército se levante para guerrear ao lado daqueles que têm sido alvo de bruxarias, feitiços, encantamentos e trabalhos feitos com o intuito de destruir lares, adoecer corpos, tirar a paz, impedir o avanço. Que o Teu vento sopre sobre toda oferenda lançada nas esquinas, sobre toda vela acesa com o nome dessa pessoa, sobre toda imagem consagrada, toda palavra dita em rituais, todo laço feito com sangue ou objetos pessoais. Que tudo seja agora desfeito, queimado, destruído, anulado pelo poder do sangue de Cristo. Senhor, nós pedimos que o Senhor seja escudo ao redor do Teu povo. Que toda flecha emocional lançada por fofocas seja quebrada, porque há quem tenta destruir reputações, lançar dúvidas, fazer outros se afastarem, não por verdades, mas por manipulações. Que a verdade prevaleça, Deus. Que cada mentira armada contra essa vida seja desmascarada. Que quem tentou destruir seja confrontado com o próprio veneno. E que essa pessoa, que ora agora com fé, seja fortalecida para continuar caminhando com integridade, sem se corromper, sem se amargar, sem devolver o mal com mal, mas permanecendo de pé, sustentada pela Tua mão. Pai Santo, levanta a identidade dessa pessoa, porque a fofoca e a inveja tentam fazer o indivíduo duvidar de si mesmo, sentir-se inadequado, questionar se é mesmo digno do que tem recebido. Mas hoje, Senhor, declaramos que toda palavra lançada com intenção de diminuir, rebaixar, ridicularizar ou desmoralizar está sendo retirada como uma flecha que não encontrou alvo. Que ela se veja como filha, como filho amado, como alguém que carrega um propósito eterno e que nenhuma crítica destrutiva pode cancelar o que foi escrito por Ti nos céus. Deus Todo-Poderoso, abençoa também os relacionamentos dessa pessoa, porque a magia negra e a inveja agem sorrateiramente para separar o que o Senhor uniu. Infiltram desconfiança entre casais, lançam contendas entre pais e filhos, promovem divisões em amizades e alianças que vinham de Ti. Mas agora, Senhor, como Teus intercessores, clamamos por restauração. Que todo espírito de separação, toda raiz de ciúme e possessividade, todo elo demoníaco que tenta causar separações, seja desfeito em nome de Jesus. Que haja reconciliação onde houve quebra. Que o amor seja restaurado com mais profundidade do que antes. Que os relacionamentos sejam cercados por anjos, guardados contra o mal que vem de fora. E Pai, não queremos apenas proteção, queremos avanço. Queremos ver essa vida prosperar em todas as áreas que foram alvo da inveja. Porque há quem inveja os dons, o brilho, a alegria, a inteligência, a força dessa pessoa. E tentaram calar, paralisar, confundir. Mas agora oramos para que tudo aquilo que foi estagnado volte a fluir. Que ideias criativas surjam com poder. Que o ânimo se renove. Que o brilho nos olhos retorne. Que a coragem se levante com ousadia. Que ela ande em passos largos rumo à promessa, sem se acovardar por causa de olhares tortos, sem se esconder por medo de ser atacada. Pai, também Te pedimos que ela não guarde mágoas, porque sabemos que a mágoa é uma prisão emocional que enfraquece a fé. Que ela saiba perdoar sem permitir o retorno do que foi tóxico. Que ela saiba amar sem se colocar em risco. Que ela saiba orar pelos que a perseguem, sem se calar diante das injustiças. Que ela aprenda a colocar os problemas diante do Teu altar e confiar que Tu és o justo juiz, que luta por ela e que prepara banquetes na presença dos que antes zombaram. E que, acima de tudo, ela permaneça firme em oração.
que o teu espírito a conduza em vigilância, em comunhão, em autoridade, que o coração dela nunca se contamine, que a mente dela nunca seja dominada pelo medo, que a fé dela cresça mesmo em meio às guerras, que ela seja um testemunho vivo do que significa confiar em ti enquanto o mundo se levanta contra, e que tudo aquilo que foi enviado com maldade retorne vazio, sem poder, enquanto a tua glória se manifesta sobre ela com luz, vitória e restauração. Senhor, continuamos a nossa oração com corações confiantes, pois sabemos que a tua justiça é infalível e a tua graça nunca falha. Hoje, te pedimos, ó Pai, por uma intervenção direta sobre a vida de cada pessoa que ora conosco, que está sendo afetada por fofocas, inveja e até por práticas de magia negra. Tu és o Deus que restaura, que limpa, que purifica, e é com esta certeza que invocamos o teu poder para romper com todos os laços espirituais que foram formados no oculto para fazer mal. Senhor, oramos por aqueles que estão sendo perseguidos espiritualmente, que sentem o peso da inveja de outros sobre suas vidas, que estão sendo atacados com palavras malignas e feitiçarias que tentam corroer o que conquistaram com tanto esforço. Que todo feitiço lançado contra os sonhos dessa pessoa seja quebrado, que toda palavra de maldição pronunciada contra sua vida seja anulada. Que o Senhor venha como um escudo de proteção, envolva essa pessoa com a tua presença e declare que ela está guardada e protegida contra toda investida do mal. Que os planos de destruição do inimigo sejam frustrados pela autoridade do nome de Jesus Cristo. Pai, tu és o justo juiz e sabemos que nada pode escapar do teu olhar. Em nome de Jesus, colocamos diante de ti toda obra de feitiçaria, toda oração invertida, todo trabalho espiritual feito nas sombras. Que cada encantamento seja quebrado, que cada pacto maligno feito seja anulado. A tua palavra nos ensina que não há nada oculto que não venha a ser revelado, e por isso, clamamos para que toda a trama das trevas seja desmascarada. Que aqueles que se levantaram contra esta vida não consigam mais avançar, pois tu, Senhor, és o Deus que combate por nós. Pai amado, oramos também por aqueles que estão sendo vítimas de ataques diretos através de pessoas que agem com malícia e falsidade. Porque muitas vezes a inveja se disfarça de amizade, a fofoca se disfarça de preocupação. Há aqueles que se aproximam, falando palavras doces, mas em seus corações há engano e desejo de destruição. Que toda máscara caia por terra. Que o Senhor revele quem são aqueles que se escondem sob falsas intenções. Que o teu Espírito Santo traga discernimento, para que essa pessoa saiba distinguir entre o bem e o mal, entre os amigos e os inimigos disfarçados de amigos. Que ela tenha sabedoria para se afastar dos que tentam fazer mal, sem cair em armadilhas emocionais ou psicológicas. Deus de compaixão, nós também pedimos que o Senhor traga cura para as feridas profundas causadas por aqueles que tentaram derrubar essa pessoa com palavras, ações e atitudes malignas. Que toda dor emocional causada por fofocas, calúnias e falsas acusações seja restaurada. Que o Senhor cure o coração que foi machucado pela inveja e pelo desprezo. Que as palavras de maldade, que penetraram como lanças afiadas, sejam retiradas e substituídas por palavras de vida, esperança e encorajamento. Que os laços de dor emocional sejam desfeitos, e que o perdão possa fluir livremente de dentro do coração, sem reservas, como um rio que lava a alma. Pai, nós sabemos que o inimigo pode agir nas sombras, mas tu, Senhor, és a luz que dissipa toda a escuridão. Por isso, pedimos que o Senhor acenda a tua luz sobre cada área que foi tocada pela sombra da inveja e da fofoca. Que onde antes havia desconfiança, agora surja a clareza. Que onde havia desespero, agora haja esperança. Que onde havia medo, agora haja coragem. Que onde havia divisão, agora haja unidade. Que a luz da tua verdade brilhe em toda situação, revelando o que está escondido e trazendo liberdade para aqueles que estavam aprisionados pelas artimanhas do mal. Pai Celestial, te pedimos também que o Senhor restaure as finanças dessa pessoa, pois sabemos que a inveja e a fofoca muitas vezes atacam o que mais mexe com o coração humano, o sustento. Que os recursos que foram bloqueados, que as portas que foram fechadas, que as oportunidades que foram negadas por causa do mal praticado contra essa pessoa sejam agora abertas. Que a abundância do Senhor flua de maneira sobrenatural, que ela experimente a provisão divina em sua vida. Que toda a área financeira que foi atingida pela inveja ou maldição seja restaurada e que ela veja multiplicação em todas as áreas de sua vida. Senhor, também oramos pela proteção de sua saúde, porque muitas vezes a inveja e as práticas de feitiçaria tentam atacar o corpo, buscando tirar a força,
a vitalidade e a saúde. Que todo espírito de enfermidade enviado como resultado de ataques espirituais seja desfeito. Que cada célula do corpo seja fortalecida, que o sistema imunológico seja restaurado e que a saúde física e emocional dessa pessoa seja restaurada por completo. Que ela sinta o toque curador de tuas mãos, Senhor, e experimente uma cura profunda. Que toda palavra de maldição lançada contra a saúde, contra o corpo, contra a mente, seja quebrada agora em nome de Jesus. Que a tua cura se derrame sobre essa vida com poder, trazendo vigor, energia e um novo renascimento. Senhor, que o seu fogo purificador venha sobre todo o mal espiritual que tenta se infiltrar, removendo a dor, a fadiga e os sintomas de doenças que não têm origem no teu plano. Que a saúde divina seja restaurada de forma plena. Senhor, tu és o Deus que combate por nós, que nunca nos abandona, que está conosco em todo momento, nos sustentando na luta espiritual contra as forças das trevas. Hoje, erguemos nossas vozes, clamando pela libertação de toda pessoa que está sendo alvo de ataques espirituais, seja por meio de fofocas, calúnias, inveja ou até mesmo feitiçarias. Senhor, sabemos que o inimigo tem tentado, de várias formas, enfraquecer os teus filhos, tentando minar a sua fé, a sua coragem, tentando fazer com que eles se sintam pequenos diante das adversidades e incertezas causadas pelos planos malignos. Mas sabemos, Senhor, que tu és maior do que qualquer força contrária, que teu poder é incomparável e nada pode resistir ao teu poder de libertação. Deus justo, pedimos que o Senhor, em tua infinita misericórdia, derrame seu poder agora sobre cada pessoa que está sendo afetada por essas forças malignas. Que toda palavra venenosa que foi lançada contra ela seja desfeita, que toda maldição pronunciada seja quebrada e revertida para longe dela. Que a tua mão poderosa estenda-se sobre as suas vidas, desfazendo todas as tramas e artimanhas do inimigo, e que toda mentira pronunciada sobre ela seja anulada. Senhor, sabemos que o diabo se utiliza da fofoca, da calúnia e da inveja como ferramentas poderosas para destruir relacionamentos, confiança e até mesmo os próprios sonhos. Mas nós te pedimos, Senhor, que cada mentira, cada palavra destrutiva que tenha sido dita, seja transformada em bênção e em vitória, de maneira sobrenatural. Que o Senhor revele a verdade sobre cada situação e traga à tona a luz da justiça, expurgando toda mentira do meio dos teus filhos. Pai amado, pedimos agora que toda a energia negativa que tenha sido direcionada contra essa pessoa seja neutralizada pelo poder do Espírito Santo. Que toda inveja, todo espírito de contenda, toda energia maligna seja dissipada, como o vento leva a poeira, sem deixar vestígios. Que cada situação onde o mal tentou prevalecer seja agora marcada pela intervenção divina. Que toda inveja que alimentou divisões, que semeou discórdia, seja substituída por harmonia, paz e reconciliação. Que o Senhor cure as feridas causadas por palavras de desprezo, calúnias e falsas acusações. Que o Senhor restaure, em cada coração afetado, a fé e a confiança, trazendo um novo vigor, uma nova esperança, uma nova visão para que essa pessoa possa seguir em frente sem o peso das ofensas. Deus de graça infinita, sabemos que o inimigo age nas sombras, tentando manipular situações, utilizando-se de instrumentos que muitas vezes são invisíveis aos olhos humanos, mas nada pode escapar ao teu olhar. Senhor, quebra agora todo o trabalho de feitiçaria, toda tentativa de manipulação espiritual feita contra essa vida. Que toda oração feita nas trevas, com intenção de atrapalhar o teu plano, seja desfeita. Que toda adoração a ídolos, toda prática de magia negra, toda tentativa de invocar espíritos malignos seja frustrada e anulada. Que a tua força prevaleça sobre toda forma de feitiçaria. Que a tua luz penetre em cada recanto da vida dessa pessoa, trazendo visibilidade onde antes havia escuridão, trazendo clareza onde havia confusão. Pai, sabemos que tu és o defensor dos oprimidos, e por isso, oramos para que a tua proteção se estenda sobre os teus filhos que estão sendo atacados. Que, onde as trevas tentaram envolver, o Senhor traga a luz. Que, onde a destruição tentou se instalar, o Senhor leve a cura. Que, onde a morte quis roubar a alegria, o Senhor traga a vida. Senhor, derrama a tua unção de proteção agora. Envolve os teus filhos com uma muralha de fogo, onde o inimigo não possa tocar. Que toda tentativa de enfraquecer a fé, de minar a coragem, seja imediatamente neutralizada pelo teu poder. Que a pessoa que ora agora sinta a paz do Senhor invadir seu ser, protegendo-a de todo o mal. Que a tua presença, Senhor, seja como um escudo, como uma fortaleza impenetrável diante das setas do maligno. Em tua palavra está escrito que onde o inimigo vem como um rio, o Senhor levanta um estandarte de vitória. E é isso que pedimos agora, Senhor, que toda investida contra os teus filhos seja transformada em uma oportunidade para o teu nome ser glorificado.
pecado. Que aqueles que tentaram destruir com palavras agora vejam a vitória que vem de ti. Que aqueles que semearam discórdia agora se prostrem diante da tua grandeza e reconheçam que tu és o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Que onde o mal tentou derrotar, o teu poder ressuscite a vida, a alegria e o propósito. Senhor, tu és o único que pode transformar a maldade em bem, que pode reverter a mentira em verdade, que pode trazer à tona o que está oculto e fazer com que a tua justiça seja visível a todos. Pedimos que a tua justiça se manifeste agora, que cada espírito maligno que se levantou contra essa pessoa seja expulso, que toda palavra de maldição seja quebrada. Que, onde o inimigo tem tentado atormentar, o Senhor traga descanso. Que, onde o mal tentou fechar portas, o Senhor abra novas oportunidades. Que, onde a inveja quis enfraquecer, o Senhor fortifique. Que a tua mão de misericórdia e poder se estenda sobre todos os teus filhos que estão sendo atacados, e que a tua vitória sobre o mal seja visível em cada área de suas vidas. Senhor Deus Todo-Poderoso, em tua presença nos reunimos com corações quebrantados e cheios de fé, certos de que o teu poder pode romper com todo o mal que tenta se infiltrar nas nossas vidas. Tu és a rocha inabalável, aquele que nos guarda contra toda a obra das trevas e nos protege de toda cilada do inimigo. Hoje, clamamos pela intervenção direta do Teu Espírito Santo sobre cada pessoa que está sendo atingida pelas investidas do mal, que está sendo atacada por fofocas, inveja, maldições ou até mesmo práticas de feitiçaria. Senhor, sabemos que a Tua palavra é viva e eficaz, e que ela tem poder para desmantelar todo o plano do inimigo contra os Teus filhos. Pai amado, o inimigo tem se levantado de diversas maneiras para semear divisão, para semear insegurança e medo, mas sabemos que o Senhor é maior do que qualquer poder maligno. Sabemos que, quando a tua luz se acende, as trevas não podem permanecer. Por isso, pedimos agora que a tua luz ilumine toda a área da vida de cada pessoa que está sofrendo ataques espirituais, trazendo clareza onde há confusão, trazendo paz onde há tormenta. Que toda palavra de maldição seja anulada, que todo feitiço lançado contra a vida de teus filhos se quebre agora, em nome de Jesus. Que onde a inveja tem tentado destruir, o Senhor restaure com tua graça e favor. Pai, sabemos que o inimigo trabalha nas sombras, tentando manipular as situações, criando divisões, falsidades e mentiras. Por isso, oramos agora para que o Senhor desfaça todos os planos do mal, que toda palavra maldita lançada contra a vida de teus filhos seja revertida. Senhor, pedimos que o Senhor, em sua infinita misericórdia, coloque um escudo de proteção ao redor de todos aqueles que estão sendo atacados, que estejam sendo perseguidos espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Que, onde o mal tem tentado trazer discórdia, o Senhor traga paz. Onde a inveja tem procurado minar a confiança, o Senhor traga segurança e firmeza. Onde a fofoca tem procurado destruir relacionamentos, o Senhor restaure com reconciliação e perdão. Deus maravilhoso, oramos agora para que a tua intervenção seja total e completa. Que toda a força do mal que se levantou contra os teus filhos seja anulada, que as portas do inferno que o inimigo tem tentado abrir sejam fechadas, e que a tua proteção seja visível sobre todas as áreas da vida dessas pessoas. Que, onde a sombra da morte tem tentado cobrir suas vidas, a luz da vida que vem de ti resplandeça com poder, trazendo liberdade, força e renovação. Que o Senhor venha com o seu poder de cura, restaurando não apenas o físico, mas também o emocional, o psicológico e o espiritual. Senhor, sabemos que o inimigo age nas áreas mais sutis, usando palavras e sentimentos para ferir, para envenenar os corações e trazer divisão. Pedimos que o Senhor vá além da superfície, tocando as áreas mais profundas da alma e da mente. Que toda mentira, toda calúnia, toda acusação infundada seja removida da mente de quem ora agora. Que toda sensação de culpa, de rejeição ou de inadequação seja quebrada pela tua verdade. Que a tua palavra, que é a espada do Espírito, venha cortar toda mentira, todo engano que o inimigo tenha lançado para desestabilizar a vida dessa pessoa. Que a tua verdade seja o fundamento de cada pensamento, de cada ação, e que ela traga paz, restauração e cura. Pai, oramos agora para que o Senhor destrua todo o laço espiritual de maldade que tenha sido formado ao redor de teus filhos. Que toda conexão com as forças das trevas seja cortada, e que eles sejam completamente libertos de toda prática de feitiçaria, de magia negra, de manipulação espiritual. Senhor, sabemos que o inimigo tenta controlar, enganar e desviar os teus filhos, mas confiamos em teu poder que nos liberta, que nos faz livres da escravidão do pecado e da opressão espiritual. Que toda corrente que tenta prender a vida de teus filhos seja quebrada agora. Que cada espírito maligno que tenta se apossar da mente, do corpo e do coração dessas pessoas seja expulso, em nome de Jesus. Que o teu poder venha sobre eles agora, como um fogo purificador, queimando toda sujeira espiritual e trazendo renovação e liberdade. Senhor,
Senhor, sabemos que Tu és o Deus que restaura e que, onde o inimigo tem tentado roubar, Tu virás com Tua abundância e trazer de volta o que foi perdido. Pedimos, Senhor, que o Senhor traga restauração em todas as áreas que foram afetadas pelo mal, nas finanças, na saúde, nos relacionamentos, no trabalho, na vida espiritual. Que, onde a inveja tem roubado a alegria, o Senhor traga paz e satisfação. Que, onde a fofoca tem causado divisão, o Senhor traga unidade e comunhão. Que, onde as práticas de feitiçaria têm procurado afastar, o Senhor traga proximidade e fortalecimento. Que, onde a inveja tentou enfraquecer a confiança, o Senhor traga firmeza e coragem. Que todo o trabalho do inimigo seja frustrado, e que o Senhor venha com a Tua vitória em todas as áreas da vida dessa pessoa. Pedimos também, Senhor, que a Tua justiça seja feita. Onde houve falsidade, onde houve injustiça, onde houve manipulação, pedimos que o Senhor traga a Tua justiça. Que os planos do inimigo sejam desfeitos diante da Tua sabedoria e do Teu poder. Que a Tua mão poderosa se estenda agora, de maneira sobrenatural, para desfazer toda a obra das trevas, trazendo à tona a verdade, a liberdade e a paz. Senhor, sabemos que o Teu nome é poderoso e que, ao clamar o Teu nome, tudo se submete, tudo se rende. Por isso, pedimos com toda fé e confiança que o Senhor venha quebrar as correntes que tentam prender a vida dessa pessoa. Que toda a obra do mal seja anulada, que a Tua presença traga proteção, liberdade e renovação. Senhor Deus Todo-Poderoso, sabemos que Tu és o nosso refúgio e fortaleza, sempre presente em tempos de angústia. Tu és aquele que não falha, que não abandona, e que sempre ouve o clamor dos Teus filhos. Hoje, nos aproximamos de Ti com corações humildes e cheios de fé, pedindo pela Tua intervenção em nossas vidas. Sabemos que o inimigo age nas sombras, buscando corromper a nossa paz, semear confusão e enfraquecer o nosso espírito. Mas, Senhor, confiamos em Ti, e sabemos que, quando o Senhor age, nada pode resistir ao Teu poder. Por isso, pedimos que Tu nos cubras com Tua proteção agora, e que, em Tua infinita misericórdia, Tu desfazes toda a obra maligna que tenha se levantado contra nós. Senhor, cada palavra de fofoca, cada mentira que tem sido propagada contra nós, cada espírito de inveja que tem sido lançado contra as nossas vidas, pedimos que Tu os anules, em nome de Jesus. Que toda a energia negativa que tem sido direcionada a nós seja transformada em bênção, e que todo o mal seja desfeito pela Tua mão poderosa. Pai querido, sabemos que o inimigo usa de estratégias dissimuladas para nos atacar, tentando nos enganar com palavras envenenadas, com olhares maliciosos e com ataques espirituais de difícil percepção. Mas confiamos que o Senhor, que conhece todos os nossos caminhos, que sonda os nossos corações, está conosco. Que cada tentativa de divisão, cada mentira que tenha sido disseminada, cada ato de maldade realizado nas sombras, seja trazido à luz da Tua justiça. Que o Senhor venha com seu poder de quebrar toda a obra de feitiçaria, toda maldição, toda tentativa de enfraquecer o Teu povo. Sabemos que nada pode prevalecer contra os Teus filhos, que estamos protegidos sob Tuas asas, e que o Teu poder é maior do que qualquer plano maligno. Por isso, pedimos que, onde o inimigo tem tentado semear maldade, o Senhor traga prosperidade. Onde ele tem tentado semear divisão, o Senhor traga unidade. Onde ele tem tentado enfraquecer, o Senhor fortaleça. Deus fiel, que a Tua luz brilhe agora sobre cada área onde o mal tem tentado se infiltrar. Que cada coração atormentado, cada alma que sente o peso da inveja, da fofoca ou da feitiçaria, seja agora tocada pela Tua mão de cura. Senhor, sabemos que, em Ti, a paz que excede todo entendimento pode transformar a nossa mente e o nosso espírito. Pedimos que essa paz venha agora, curando as feridas emocionais causadas por palavras maldosas, restaurando a confiança que foi quebrada pela fofoca e trazendo alegria onde a inveja tentou roubar. Que toda ansiedade, todo medo e toda preocupação sejam dissipados pela Tua presença, e que, ao invés de sofrimento, venha um novo começo, com força renovada e fé inabalável. Senhor, Tu és aquele que desfaz as obras do inimigo, que traz à tona o que está oculto e que faz justiça onde a injustiça tem reinado. Sabemos que nada escapa ao Teu olhar, e que a Tua justiça é imparcial. Por isso, pedimos que cada ato de maldade, cada feitiço lançado, cada palavra caluniosa, seja agora quebrada pela Tua intervenção divina. Que onde o inimigo tem tentado atacar com palavras de destruição, o Senhor traga palavras de restauração. Que onde a inveja tem procurado enfraquecer, o Senhor traga força e confiança. Que, onde o mal tem tentado nos afastar de Ti, o Senhor nos atrai ainda mais para a Tua presença, enchendo-nos com o Teu amor e proteção. Pedimos que Tu desfaças toda manipulação espiritual, toda força de magia negra, e que nenhum feitiço,
nenhum encantamento tenha poder sobre nós, pois sabemos que somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Pai, sabemos que os teus anjos estão ao nosso redor, nos protegendo de todo o mal e livrando-nos de todas as ciladas do inimigo. Pedimos que o Senhor envie seus anjos agora, para nos guardar de toda tentação e para destruir toda ação maligna que se levanta contra nós. Que o Senhor nos envolva com uma muralha de fogo, uma proteção impenetrável, de modo que nada possa tocar as nossas vidas. Senhor, em tua palavra, tu prometeste que nenhum mal nos atingirá e nenhuma praga se aproximará das nossas casas. Pedimos que essa promessa seja cumprida, que toda obra maligna seja desfeita, que toda tentativa de enfraquecer a nossa fé seja frustrada. Que, onde o inimigo tem tentado nos atacar, a tua força se manifeste, trazendo vitória, restauração e proteção. Deus de misericórdia, sabemos que o inimigo se disfarça como um anjo de luz, tentando nos enganar e desviar o nosso olhar de ti. Mas, Senhor, que cada cilada do inimigo seja desmascarada, que toda ilusão seja destruída pela luz da tua verdade. Que a tua palavra seja o nosso escudo, e que, através dela, possamos reconhecer e vencer todas as investidas do mal. Pedimos que o Senhor revele a verdade em cada situação onde a mentira tem tentado prevalecer, e que a tua justiça seja feita, trazendo à tona a verdade que liberta. Sabemos que, em ti, temos a verdadeira liberdade, a liberdade que vem da libertação de toda obra do maligno, e é isso que buscamos agora, a total liberdade de toda opressão espiritual, emocional e física. Pai, que a tua justiça seja como um rio que flui, trazendo pureza e clareza para todas as áreas da nossa vida. Que onde o mal tem tentado se estabelecer, a tua mão poderosa venha e arranque toda raiz de corrupção e destruição. Pedimos que o Senhor revele a tua glória em cada momento dessa oração, e que todos os corações que estão sendo tocados por ela sejam preenchidos com a certeza de que o Senhor está agindo em suas vidas. Que, a partir deste momento, o mal não tenha mais poder sobre nós, e que, por tua graça, sejamos fortalecidos para caminhar em vitória. Pai, sabemos que o mal tenta nos envolver de maneiras sutis, usando palavras de destruição, fofocas, calúnias e até mesmo feitiçarias para nos afastar de ti. Mas, Senhor, hoje pedimos que todas essas investidas sejam anuladas, que toda obra de feitiçaria que tenha sido lançada contra nós se quebre no poder do teu nome. Pedimos que tu desfazes cada maldição gerada por palavras maliciosas, por sentimentos de inveja ou ódio, e que a tua mão poderosa desfaça toda a teia de mentiras que tenha sido construída ao nosso redor. Senhor, que as palavras negativas que tentaram nos abalar se tornem em bênçãos, e que toda inveja e malícia sejam consumidas pelo fogo do teu Espírito Santo. Deus eterno, tu és o único que pode ver o que está oculto aos nossos olhos, e confiamos que tu trazes à luz tudo que é escuro, tudo que foi feito nas sombras contra os teus filhos. Pedimos, Senhor, que tu reveles todas as intenções malignas, todas as ações que têm sido feitas nas trevas para nos prejudicar, e que elas sejam expostas para que a tua justiça prevaleça. Tu, que és justo e fiel, agiras em nosso favor, trazendo ao nosso alcance todas as bênçãos que o inimigo tentou roubar de nós. Senhor, que cada palavra de destruição, cada intento de magoar o nosso espírito, seja revertido em uma chuva de bênçãos, e que onde havia maldição, agora haja prosperidade, paz e alegria. Pai Celestial, sabemos que o inimigo se disfarça de diversas formas, mas tu és aquele que desvenda toda mentira. Por isso, pedimos que tu destruas toda a força de magia negra que tenha sido lançada contra nós, e que as pessoas que tentaram nos prejudicar com palavras ou ações maldosas sejam tocadas pela tua misericórdia e justiça. Senhor, sabemos que nada é impossível para ti, e que o teu poder é capaz de desfazer qualquer obra maligna. Por isso, pedimos que tu nos envolvas agora com uma muralha de proteção, nos guardando de todo mal, de toda inveja, de toda palavra negativa e de qualquer tentativa de feitiçaria. Que a tua paz venha preencher os nossos corações, removendo toda angústia, todo medo e toda preocupação. Deus Todo-Poderoso, em tua palavra está escrito que quando te invocamos, tu nos ouves e nos livras de todos os nossos inimigos. Pedimos agora, em nome de Jesus, que cada espírito maligno que tenha se levantado contra nós seja expulso. Que toda tentativa de manipulação espiritual, toda palavra de fofoca, toda ação de inveja, seja derrubada pelo teu poder. Senhor, sabemos que, em ti, somos mais do que vencedores, e confiamos que a tua força está em nós, nos capacitando a vencer todas as batalhas. Que tu nos cubras com o teu manto de justiça, que cada um de nós sinta a tua presença, protegendo-nos e nos livrando de toda maldade. Em ti, Senhor, encontramos descanso e segurança. Sabemos que tu és aquele que age de maneira justa, que não deixa o mal prevalecer sobre os teus filhos. Pedimos que tu intervenhas agora em nossa vida, quebrando todas as barreiras que o inimigo tem
tenha tentado erguer. Senhor, que as obras do mal sejam destruídas e que a tua glória se manifeste em nossas vidas. Que a tua luz brilhe sobre cada um de nós, iluminando os nossos caminhos e nos conduzindo à vitória. Pedimos que o Senhor abra portas de bênçãos que o inimigo tentou fechar e que nos conceda tudo o que nos foi roubado, multiplicando as nossas vitórias em teu nome. Senhor, estamos confiantes de que o teu poder está em ação agora. Sabemos que nada pode nos separar do teu amor e que, quando te invocamos, tu nos ouves e nos responde. Que, a partir deste momento, cada palavra de destruição seja quebrada, que todo espírito de fofoca, inveja e maldade seja aniquilado, e que a tua proteção nos envolva completamente. Que a tua paz, que excede todo entendimento, nos acalme, nos dê força e nos faça caminhar em confiança, sabendo que, em ti, somos mais que vencedores. Senhor Deus, com corações agradecidos, nós te louvamos por mais uma oportunidade de estarmos em tua presença. Te agradecemos por ouvir nossas orações e por nos cercar com tua proteção e amor infinitos. Sabemos que, ao confiarmos em ti, não há força do mal que possa prevalecer sobre nós. Toda inveja, fofoca, feitiçaria ou qualquer ação maligna contra nossa vida é agora desfeita pelo teu poder, e a tua luz ilumina nossos caminhos. Senhor, nos sentimos renovados e fortalecidos em ti, certos de que, enquanto estivermos firmados em tua palavra e em teu nome, nenhum mal poderá nos atingir. A tua presença é a nossa verdadeira paz, e é com essa confiança que seguimos em frente, sabendo que tu estás sempre conosco. Agora, se você sentiu a presença de Deus em sua vida e acredita que essa oração trouxe paz e proteção para o seu espírito, queremos convidá-lo a se inscrever no nosso canal. Não se esqueça de curtir este vídeo e compartilhar com aqueles que você sabe que precisam de uma palavra de força, proteção e fé. Deus nos dá a oportunidade de sermos instrumentos de sua graça, e compartilhar esta oração pode ser um passo poderoso para levar sua bênção a mais pessoas. Além disso, se você deseja continuar recebendo orações que transformarão a sua vida, temos 2 vídeos incríveis que irão aparecer na tela agora. Estes vídeos são mais orações poderosas, criadas com muito carinho para você, e eu tenho certeza de que elas fortalecerão ainda mais a sua fé. Não perca a chance de ser ainda mais abençoado por essas palavras que vêm diretamente do coração de Deus. Lembre-se sempre, Deus é a nossa rocha, a nossa segurança, a nossa força. Que Ele continue te abençoando grandemente, te guiando e te protegendo de todo o mal. Que a paz que só Ele pode oferecer esteja com você agora e sempre. Agradecemos por ter se unido a nós nesse momento de oração e fé. Que você sinta a paz de Deus em cada passo que der e que Ele te conduza para uma vida de vitória e prosperidade. Até a próxima, e que Deus te abençoe de maneira abundante.